Você sabia que, no ano passado, uma pesquisa apontou que 73% dos proprietários de imóveis nos Estados Unidos se arrependem de ter adquirido suas casas? E entre a geração Z e os millennials, esse número é ainda mais alto. Mas então, por que tanta gente ainda acredita que ter um imóvel próprio é o maior símbolo de sucesso? Não deveria ser a decisão financeira mais inteligente que alguém pode tomar? Bem, a verdade é que nem sempre. Na realidade, o sistema foi projetado para manter a maioria das pessoas presas em um ciclo sem fim de dívidas. E, claro, os bancos preferem que você não saiba disso, pois lucram bilhões com esse esquema. Hoje, vamos desvendar o maior golpe das finanças pessoais, o sistema de hipotecas. Vamos explicar por que comprar uma casa pode não ser a melhor escolha, como os bancos lucram com suas dívidas, e claro, como você pode se livrar desse sistema. O conto de fadas da casa própria. Vamos imaginar um jovem casal que acredita estar prestes a tomar a decisão financeira mais inteligente de suas vidas. Eles economizaram por anos, cortaram refeições fora de casa, abriram mão de viagens e trabalharam turnos extras apenas para juntar dinheiro. Fizeram tudo certo e, finalmente, o grande dia chegou. Hoje vão dar a entrada na sua primeira casa. Durante toda a vida, ouviram que essa seria a melhor decisão possível, que a casa representaria a base para todos os seus sonhos. Então, entram no banco, nervosos e empolgados, e é lá que conhecem o gerente. Ele os recebe com um sorriso largo, aperta suas mãos, os parabeniza e diz que estão dando um grande passo rumo ao futuro. Em breve, terão um pedaço do mundo para chamar de lar. Então, ele desliza um contrato sobre a mesa. É um financiamento de 30 anos. Quando começam a ler, a taxa de juros parece razoável. As parcelas mensais parecem caber no orçamento, e quem sabe o imóvel se valorize no futuro, já que está em um bairro promissor. Mas, no momento, o que realmente importa para eles é uma coisa: ter uma casa própria. O gerente do banco, então, os tranquiliza: e não se preocupem com nada. Basta pagar as parcelas e essa será a melhor decisão financeira de suas vidas. E, além disso, pensem em todas as memórias que vão criar aqui. Eles assinam. E, assim, se tornam oficialmente proprietários. O gerente aperta suas mãos mais uma vez, os acompanha até a porta com um sorriso confiante, assim que saem, chama outro casal para repetir o mesmo processo. Avançamos 10 anos e o gerente já não parece tão sorridente. Agora, o que realmente importa para ele é que os pagamentos continuem a chegar. Aquelas parcelas que antes pareciam acessíveis? A vida tem uma forma curiosa de complicar as coisas. Criar filhos não é barato, se eles adoram aprontar. No ano passado, Sally decidiu dar uma nova odemão de tinta nas paredes. Bob, por sua vez, usou as janelas como campo de treinamento para o beisebol. Quem sabe o que inventarão da próxima vez? Enquanto isso, os impostos sobre a propriedade só aumentaram, e tudo, desde alimentos até gasolina e plano de saúde, ficou muito mais caro. Houve alguns aumentos salariais ao longo dos anos, é claro, mas a realidade é que as despesas cresceram muito mais do que a renda. Agora, o casal enfrenta uma mudança urgente. E é aí que a tempestade perfeita se forma: um novo bebê a caminho e uma proposta de emprego imperdível, e em uma cidade do outro lado do país. A decisão é assustadora. Mas eles decidem arriscar, colocam a casa à venda esperando um bom lucro e começam a planejar a nova vida. O problema surge quando, ao fazerem as contas depois da venda, os números não fecham ou melhor, fecham de forma inesperada. Entre reformas, comissões de corretores, inspeções e o fato de que, tecnicamente, o banco ainda é o verdadeiro proprietário da maior parte da casa, eles acabam sem nada. Nem um centavo. E o pesadelo está apenas começando. O casal não tem dinheiro para comprar outra casa, e os aluguéis na nova cidade estão absurdamente altos. A única alternativa é se mudar para um pequeno apartamento, onde 2 filhos e um recém-nascido dividem um único banheiro, porque é tudo o que podem pagar. Antes, as crianças tinham um quintal para brincar. Agora, estão apertadas em uma caixa de concreto, ouvindo os pais estressados, discutindo o tempo todo, tentando desesperadamente fazer as coisas funcionarem.
E o gerente do banco na cidade onde moravam? Ele já recebeu suas comissões, lucrou com os juros e está muito bem. Continua sentado atrás da mesa, apertando as mãos de novos casais e vendendo exatamente o mesmo sonho. Infelizmente, essa não é apenas a história desse casal. Ela reflete a realidade de milhões de pessoas. Ter uma casa própria é vendido como um dos pilares da segurança financeira. Afinal, é o sonho americano, certo? Mas mais de 70% dos americanos afirmam se arrepender de ter comprado uma casa. Para millennials e geração Z, esse número chega a 90%. Essas pessoas sentem que o sistema as traiu. E, de fato, o sistema falhou. A dura verdade é que, para a maioria, os financiamentos imobiliários são projetados desde o começo para aprisioná-las em um ciclo sem fim de dívidas. E, sinceramente, depois que você entende como esse sistema realmente funciona, não consegue mais ignorá-lo. O problema é que a maioria só percebe o quão falho ele é quando já é tarde demais, quando já estão presas nele. Mas como isso acontece? Como tantas pessoas compram casas, pagam suas parcelas, ainda assim, acabam sem nada? Para entender isso, precisamos analisar como os financiamentos funcionam de verdade e por que eles existem em primeiro lugar. Financiamentos imobiliários 101. Era uma vez, se você quisesse comprar uma casa, precisaria fazer um único pagamento gigantesco. Sem empréstimos, sem financiamentos, nada disso. Mas sejamos francos, a maioria das pessoas não tem esse dinheiro disponível. Foi aí que os bancos criaram uma solução, o financiamento imobiliário. Em vez de pagar centenas de milhares de dólares de uma vez, o financiamento permite dividir esse valor ao longo de décadas, tornando a casa própria mais acessível e viável. Na teoria, parece um ótimo negócio. E, quando feito corretamente, como vamos explorar mais adiante, tanto o banco quanto o comprador saem satisfeitos. Mas, infelizmente, na maioria das situações, os financiamentos resultam em enormes lucros para os bancos, enquanto as pessoas comuns ficam com a sensação de que foram enganadas. Então, vamos entender como esse sistema realmente funciona. A maioria das pessoas acredita que, ao fazer um financiamento, está apenas pegando dinheiro emprestado para comprar uma casa e pagando de volta com um pequeno acréscimo de juros. Mas a realidade é bem diferente. Um financiamento imobiliário não é um empréstimo comum, é um esquema financeiro sofisticado. Esse tipo de financiamento é um contrato desenhado para beneficiar o banco, não você. Se você não entender exatamente como ele funciona, estará assumindo um compromisso de longo prazo no qual, inevitavelmente, sairá perdendo. Vamos simplificar com alguns números arredondados. Para facilitar, vamos deixar de lado o valor da entrada, tudo bem? Imagine que você compra uma casa de 100 mil dólares com uma taxa de juros de 10% ao ano em um financiamento de 30 anos. Você pode pensar, 10% de juros? Isso significa que vou pagar 110 mil dólares no total, certo? Errado. Depois de 30 anos pagando esse financiamento, o valor total pago será superior a 300 mil dólares, 3 vezes o preço original da casa. Mas como isso é possível? Isso ocorre devido a um mecanismo chamado amortização. Lembre-se, você não está comprando sua casa. O banco a compra e deixa você morar nela enquanto paga o empréstimo de volta. Com cada pagamento mensal, o valor que você deve ao banco diminui e a parte da casa que realmente lhe pertence, sua equidade, aumenta. Mas é aqui que as coisas começam a se complicar. O pagamento da sua hipoteca, aquele que você faz todo mês, na verdade, é dividido em duas partes. Parte do pagamento vai para o principal, se esse é o valor que realmente reduz sua dívida e aumenta a sua participação na casa. A outra parte vai para os juros, se esse é o lucro do banco. Só que tem um detalhe importante. Aqui está a pegadinha, e no começo do financiamento, quase todo o valor que você paga vai para os juros. Vamos supor que sua parcela mensal seja de 1.000 dólares. Nos primeiros anos, apenas 100 dólares desse valor realmente reduzem sua dívida. Os outros 900 dólares vão direto para o banco. No final do primeiro ano, você terá pago ao banco 10.000 dólares em juros, mas ainda deve 98.400 dólares pela casa.
E no ano seguinte, você pagará 10% de juros sobre esse saldo restante. Isso acontece porque a taxa de juros de um financiamento imobiliário se aplica sobre o saldo devedor a cada ano. Ou seja, mesmo pagando a mesma parcela de $1.000 todo mês, no começo quase tudo vai para os juros. Só depois de muitos anos é que o valor destinado ao principal começa a aumentar. Nos primeiros 10 a 15 anos de um financiamento de 30 anos, sua dívida praticamente não diminui. Você continua pagando 10% sobre um saldo altíssimo, o que explica por que, no final, pode acabar pagando 3 vezes o valor da casa antes de realmente possuí-la. Parece loucura, não é? Mas isso é só o começo. Agora vamos ver como a situação pode piorar ainda mais. Um financiamento imobiliário é um contrato financeiro de longo prazo. O mais comum dura 30 anos. Mas a maioria das pessoas não fica na mesma casa por 30 anos. Na verdade, nem chega a 20. O tempo médio que um proprietário permanece em uma casa é de 13 anos. E, se você prestou atenção até aqui, já percebeu o problema. Depois de 13 anos pagando um financiamento de 30 anos, a pessoa ainda deve a maior parte do valor da casa. E quando decide vender, percebe que quase todo o dinheiro pago foi para os juros, não para a casa em si. Depois de 13 anos pagando o financiamento, o banco ainda é dono da maior parte da casa. O proprietário pagou dezenas de milhares de dólares, mas quase tudo foi lucro para o banco na forma de juros. Ou seja, quando essa casa é vendida, o banco leva praticamente tudo. O pior: a maioria das pessoas simplesmente compra outra casa, fazendo outro financiamento de 30 anos e recomeça o ciclo. E é exatamente isso que os bancos querem. Porque o verdadeiro golpe não é só a quantidade absurda de juros pagos ao longo dos anos. O problema é que a maioria das pessoas nunca chega ao final do financiamento. Elas continuam se mudando, pegam novos financiamentos e pagam juros para sempre, sem nunca acumular patrimônio de verdade. Enquanto isso, os bancos ficam absurdamente ricos com esse jogo. Mas calma, ainda piora. Vender sua casa pode ser um desastre financeiro. Imagine que você comprou uma casa de $100.000 com um financiamento de 30 anos e decide vendê-la após 13 anos. Nesse ponto, você já pagou mais de 150 parcelas. Mas adivinhe quanto ainda deve ao banco? $86.000. Sim, você leu corretamente. Mais de uma década de pagamentos e ainda resta quase o valor total. Agora, digamos que você consiga vender a casa pelo mesmo preço de compra, $100.000. O banco fica com 86.000 e sobra apenas 14.000 para você. Mas vender uma casa não é simples. Você precisará pagar comissão do corretor, custos de fechamento, impostos, despesas com mudança, reparos. No final, se conseguir sair com alguns milhares de dólares no bolso, pode se considerar sortudo. Agora, imagine um cenário ainda pior: se a casa for vendida por $85.000, mas você ainda deve 86.000, terá que cobrir a diferença do próprio bolso. E, depois de todas as taxas e custos, pode acabar com um grande prejuízo. Lembre-se, $100.000 por uma casa hoje em dia é quase nada. Na prática, essa dívida pode facilmente ultrapassar centenas de milhares de dólares. Infelizmente, esse tipo de situação acontece com frequência. Como fazer a compra da casa funcionar? O problema é que a maioria das pessoas não entende como o sistema realmente funciona, acabando presas em contratos que beneficiam muito mais o banco do que elas mesmas. Isso significa que os financiamentos são sempre ruins? Não. Na verdade, quando usados corretamente, podem tornar a compra de uma casa mais acessível e segura, além de ser um bom investimento. Por isso, vamos compartilhar 5 regras essenciais que podem te ajudar a evitar os maiores erros e aproveitar melhor seu dinheiro. Antes de tudo, vale lembrar que isso não é conselho financeiro, mas se você está pensando em comprar uma casa, leve essas dicas a sério. 1. Quanto mais longo o financiamento, mais você paga em juros. Os bancos lucram mais quando você leva décadas para pagar a casa.
Se possível, evite financiamentos de 30 anos e prefira prazos de 15 ou até 10 anos. As parcelas mensais serão mais altas, mas no longo prazo você economiza uma fortuna em juros. 2. Nunca compre uma casa sem dar entrada. Se financiar 100% do valor, você começa sem patrimônio próprio e pagando ainda mais juros. O ideal é dar pelo menos 20% de entrada. 3. Considere o custo total de morar na casa, não apenas a parcela. Ser proprietário envolve mais do que pagar a parcela do financiamento. Há impostos sobre a propriedade, seguros, manutenção e reparos. Ignorar esses custos é um erro. Além disso, não se engane achando que o valor da casa sempre vai subir. O mercado imobiliário pode estagnar, declinar ou até colapsar, como ocorreu em 2008. Se você vai comprar uma casa para morar, faça isso porque ela se encaixa no seu estilo de vida, não porque acredita que ela vai te enriquecer. E, finalmente, compre uma casa somente se planeja morar nela por pelo menos 10 a 15 anos. Caso contrário, você não construirá patrimônio real e ficará preso em um ciclo de dívidas. Se você se vê mudando constantemente, alugar pode ser uma opção mais vantajosa. Em resumo, a propriedade de uma casa é apenas uma ferramenta. Ela pode te ajudar a construir riqueza ou destruí-la, dependendo de como você a utiliza. E lembre-se, comprar uma casa é apenas um dos muitos marcos na sua jornada financeira. A verdade sobre erros financeiros. A razão pela qual as pessoas cometem erros caros, como pegar financiamentos de 50 anos, sim, eles existem, é que nunca aprenderam habilidades financeiras essenciais. A escola nunca te ensinou como negociar um financiamento, investir em ações ou abrir um negócio, mesmo que essas habilidades sejam cruciais para fazer a diferença entre lutar para sobreviver e alcançar o verdadeiro sucesso financeiro. Vamos ser sinceros, e ninguém te ensina isso. Se você está pronto para tomar o controle da sua vida financeira e evitar cair nas armadilhas dos financiamentos, é hora de aprender as habilidades que realmente fazem a diferença. Inscreva-se no nosso canal para mais dicas sobre como construir uma verdadeira riqueza, evitar erros financeiros e tomar decisões inteligentes para o seu futuro. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares para que todos possam sair do ciclo de dívidas e conquistar uma vida financeira saudável.